Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Noite de quarta-feira, estamos aqui no monte para orar. Como toda oração deve ter uma base bíblica, eu quero deixar um versículo da palavra que se encontra em Colossenses capítulo 3 e o verso 2. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Felizmente nós temos vivido nos últimos dias ao contrário, o inverso desta palavra. Nós estamos com uma teologia da prosperidade, nós estamos com o coach e nós estamos sendo enganados na maioria das vezes. Então você precisa estar atento para o que a palavra quer nos dizer. A Bíblia diz: andais com sábio e serás sábio, andais com tolo e serás tolo. Então você precisa ter cuidado com as suas companhias, com quem te segue, a quem você tem seguido, a quem você tem ouvido. Paulo disse: não colocarei coisas maus diante dos meus olhos, não empreste os teus ouvidos a demônios. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas são espíritos enganadores, são demônios que estão usando máscara para enganar o povo de Deus. E o povo de Deus são coitadinhos que na maioria das vezes não tem muito ensinamento, não tem assim uma visão espiritual aberta, porque o próprio Paulo ele teve que ter um encontro com Jesus para que as escamas saíssem do teu olho, para que o cobichão saísse dos ouvidos, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. E se nós não nascermos de novo da água e do Espírito, nós não conseguimos entender o que o Senhor quer falar. Infelizmente, a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 17, que ai daquele que escandalizar o Evangelho. Mas o que nós temos visto nos últimos dias é uma barbaridade. Está banindo o Evangelho por causa dos escândalos. Pessoas que estão em pecado e não conseguem descer, se humilhar e reconhecer que é preciso de pedir perdão. A Bíblia diz que nós devemos nos reconciliar até 70 vezes 7. Os discípulos próprios perguntaram ao Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Eu não digo que 7, mas 70 vezes 7. Infelizmente, existem pessoas com mágoa, com rancor, com amargura na alma, pessoas que estão vivendo até depressivo, porque não consegue liberar perdão e com isso não consegue ser perdoado, porque sabe que estão errados, mas a ignorância, a falta de conhecimento. A Bíblia diz: cresça na graça e no conhecimento. O Senhor disse: o meu povo foi destruído não porque falta, mas porque rejeita o conhecimento. Na maioria das vezes não quer ouvir uma pessoa igual eu que prega a Bíblia, que fala da palavra, dos ensinamentos. O Senhor diz: seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Não é que o crente tem que ser bobo, mas o crente tem que saber o momento dele falar, o momento dele pronunciar. Não é tudo que você ouve que você leva, nem é tudo que você ouve que você guarda. E nem tudo que brilha é ouro, irmãos. Você precisa entender. Não é só porque tem uma carteirinha de pastor que é pastor. Não é só porque tem um título, uma carteirinha eclesiástica que é pastor. Se é pastor, cuida do rebanho. Se é ovelha, aceita a vara, aceita a correção. Se não aceita a correção, se não aceita cajado, não é ovelha. Infelizmente é bode. Bode, quando você vai falar, ele pasta para todo lado, come a planta que não é dele. Ovelha não, ovelha é educada. Ovelha come aquilo que o dono dá. Ovelha não sai pastando desenfreado. Bode quer fazer as coisas de qualquer maneira. Assim é o bom pastor. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. E o que é cuidar? É instruir, é ensinar. No dia do arrebatamento da igreja, irmãos, eu costumo dizer que até o diabo vai ficar surpreso com tantas pessoas que vai chegar na porta do inferno. Infelizmente tem pessoas que estão caminhando junto com a gente, estão dentro da igreja, até participa dos cultos, até participa da cerimônia de ceia, até ceia, mas vai para o inferno.
Irmão, você não pode falar isso, eu já falei, e a palavra não tem como pegá-la de novo. Existem os falsos profetas, os enganadores, os aproveitadores da fé, aqueles que fazem comércio da fé. Esses são os falsos profetas, os enganadores. Em vez de esfolhar a Bíblia, pregar a palavra, ensinar o povo como se deve comportar para encontrar o caminho do céu, infelizmente só vive de engano. E a Bíblia diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos.